Oi, nas minhas garimpagens noturnas, aí atrás, do que deveria ser uma biblioteca, do que restou de uma biblioteca, que eu havia começado a fazer lá na década de 70, imagino que eu não tinha de livro. Isso tudo foi parar na traça, num sebo aqui da Oswaldo Aranha. Mas aí eu descobri uma joia, curto e grosso, do Flávio Correia, o Faveco. Uma grande figura, um grande livro. O Faveco é filho do Ernesto Correia, que foi o papa do Diário de Notícias aqui no Rio Grande do Sul, irmão do Fernando Ernesto, que sempre é um acionista, inclusive, da RBS. Mas o curto e grosso é um livro que tem muitos ensinamentos. Interessante. Mas falando em RBS, o pessoal fica muito oriçado quando começam essas notícias de demissões, ainda mais num conglomerado como é o caso da Globo, né? A Globo está mandando os profissionais mais antigos para fora e sob mais estapafúrdias justificativas, né? Mas é sempre com aquele papinho furado, assim, contribuiu muito para a nossa empresa, tal coisa, ajustes, né? No departamento, não é mais pessoal que diz agora de, sei lá como é que é o nome, de pessoas, né? Gestão de pessoas. Mas na verdade é o seguinte, eles estão fazendo um passaralho mesmo, como se diz na nossa gíria, na gíria de jornalista. A Globo está mandando infinitas pessoas para fora, em todos os departamentos, mas só aparece o jornalismo, claro, que são as pessoas que estão na vitrine. Mas não, tanto atores, atrizes, pessoal da técnica, está tudo indo embora. Câmeras, está muita gente indo embora. Muita gente sendo metida. E aquela história que aconteceu aqui na RBS. Só que na RBS foi um pouco antes. Demite aquele que pretensamente ganha mais para botar 2 ou 3 e ganhando uma merreca, né? Isso que eles fazem. Tem o caso de Nova York lá. Nova York tem umas carinhas novinhas lá, né? Tem 2 ou 3 mais velhos, mas tem umas carinhas novas nas guriazinhas. Pois é. Mas tem uns casos extremos, como o do Urubu lá em Roma, né? O Urubu não é demitido, não sei. Que milagre que tem do Urubu continuar lá em Roma. Porque eu não sei o que ela faz lá, sempre com o mesmo quadro nas costas dela. Mas, a respeito disso aí, em 23 de setembro do ano de 2014, o Luiz Cláudio Cunha, que é um jornalista, não vou dizer brilhante, porque é pouco, mas é um jornalista admirável, né, em todos os sentidos. Aquele que desvendou o sequestro dos uruguaios aqui na década de 70 e tal. E ele nos dá o prazer de, às vezes não tem sequência nisso, mas de nos mandar sempre artigos, são longos, mas com uma pesquisa assim precisa, tudo muito embasado no que ele escreve. E em 23 de setembro de 2014 ele fez um texto que eu publiquei também, que eu vou ler rapidamente para vocês. Está identificado, vou trocar de óculos aqui, senão o tio não consegue, o vô não consegue ler. Está identificado com nome, sobrenome e endereço o espírito que há meses assombra com cortes e demissões na RBS, o maior grupo de mídia do sul do país, a 27ª empresa no ranking das 100 maiores do Rio Grande do Sul. Não é nenhum dos jovens executivos barbudos da família Sirotsky que fundou e comanda a Rede Brasil Sul de Comunicação desde 1957. O artífice que modela a nova RBS é Cláudio Galeazzi, com 2 Es, um senhor de 74 anos e sorriso rasgado, cara limpa e cabelos quase brancos, 1,84 m, 92 kg, de um corpo maçudo, modelado pelo exercício disciplinado do halterofilismo, reconhecido nos principais círculos econômicos do Rio e São Paulo, respeitado entre os grandes empresários brasileiros e disputado por empresas em crise, que o veneram como o temido Galeazzi, mão de tesoura.
Com mais de 150 projetos de uma salvação empresarial no portfólio da consultoria Galeazzi e Associados, que fundou em São Paulo em 1995, Cláudio teve passagens triunfais para os patrões e traumáticas para os empregados no comando temporário de gigantes como os grupos Pão de Açúcar, Vulcabras Aleia, Americanas, Artex, Cicrisa, Vila Romana, entre outros. Na coroa de seu revólver de serial killer de empregos, na conta sinistra da revista Época Negócios, estão registrados até janeiro de 2008 mais de 20 mil demissões. O triplo dos 6.500 funcionários hoje sobressaltados da RBS. Olha só. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi não ganhou fama pela ficção de Hollywood, mas pelos cortantes resultados de eficiência gerencial, redução de custos e otimização de lucros, que o tornaram uma lenda da vida real das empresas estressadas por balanços avermelhados e deslizamentos de receita. Era inevitável que Galeazzi e a RBS acabassem um dia se encontrando. E foi exatamente isso que aconteceu. Vocês devem se lembrar, nesse tempo lá na RBS, o Duda Melzer, que é uma grande figura. O Duda Melzer, ele demitiu, enquanto ele está na presidência da RBS, ele demitiu em 1930. E depois foram assim, de grupos de 10, de 15, de 20, em todos os setores, que nem lá na Globo, em todos os setores da RBS. Ficaram salas e salas vazias lá dentro da RBS, principalmente no prédio anexo, aquele onde que é os executivos, que eu chamava de comedores sucrilhos com Nescauzinho. Eu acho que não existe mais lá dentro da RBS esse tipo de gente. Aqueles que ficam lá coçando o saco não fazem nada, que nem funcionário público, sabe? Faz onda, vive caminhando com um papelzinho na mão e não faz porra nenhuma. Esse tipo de cara é de executividade. Mas eu acho que o Galeazzi não tocou nos executivos. Isso aí foi uma seleção natural que foi feita dentro do próprio grupo. Mas ele orientou essa demissão de centenas e centenas de profissionais de todas as áreas da RBS. E se dissesse que melhorou, não. Pelo último balanço, ela continua na mesma, sei lá, 20 anos. Não muda, não cresce nem diminui. Ela fica sempre ali. Lógico, a 0 Hora baixou a sua receita, isso é evidente, né? Mas compensa com a rádio, que a rádio está faturando o mesmo de 20 anos atrás, mas guardadas as proporções, tal coisa da inflação e tal. E a TV também. Mas ela, a 0 Hora, sei lá, dá para maquiar, né? Não sei como é que funciona isso. Mas o Globo está fazendo a mesma coisa. E não é de se espantar isso aí. Nós acho que cada vez vamos ver mais demissões. Vocês vão ver quando a Band baixar lá para a PUC, como é que ela vai baixar. Deus queira que não. Um abraço.